Olá, eu sou a Nayara e no episódio de hoje, um especialista na área de reabilitação de pequenos animais vai nos ajudar a responder uma pergunta muito comum na rotina da fisioterapia. Por que os gatos voltam a andar mais facilmente do que os cães? Será que é só uma questão de anatomia? Um fator de adaptação? Quem está aqui comigo para nos ajudar a encontrar as respostas é o Dr. Ricardo Lopes, graduado pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em ortopedia veterinária pela mesma instituição e certificado pelo curso de CCRP da Universidade do Tennessee. Ele é fundador e diretor clínico da Fisiocare Pet e atualmente atua como coordenador das pós-graduações em fisioterapia e acupuntura veterinária da Fisiocare Pet Academy. Dr. Ricardo, seja muito bem-vindo mais uma vez à VetSmart. É uma honra tê-lo aqui conosco nesse dia para falar de um assunto tão importante, né? Que seria a questão do por que os gatos voltam a andar mais facilmente do que os cães, né? Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui novamente. Eu já vim como um podcast para o público final, né? O público do tutor. Já dei aulas aqui também que a gente tem na VetSmart. É sempre um orgulho estar aqui com vocês. Ai, que bacana. Muito obrigada pela sua presença. Mas então, antes da gente chegar aqui na nossa pergunta principal da nossa conversa, que seria o tema, a gente queria entender um pouquinho, né? Os ouvintes queriam entender um pouquinho quais são as principais diferenças entre a reabilitação de um gato e de um cão. São várias diferentes. A gente pode começar pelas patologias, né? E tem algumas doenças que a gente vai ter no gato que a gente não tem no cão, né? Outras doenças são muito mais comuns no cão, por exemplo, hérnia de disco. É a principal doença neurológica do cão, já no gato já não é a principal. E principalmente a sintomatologia. O gato ele esconde muito a dor. Então nós temos também particularidades de anatomia, né? O gato ele tem uma flexibilidade muito maior, a parte biomecânica dele é diferente. Então a reabilitação de gato ele tem várias particularidades. Uhum. E falando um pouquinho disso, né, de todas essas particularidades, existem estudos ou dados que comparam a perda da locomoção entre cães e gatos? Não acredito que não é um estudo comparativo, mas é um estudo dentro de cada espécie. Uhum. Então, por exemplo, a gente sabe que no cão a grande maioria deles vão paralisar por hérnia de disco, né? E já em gatos depende muito do artigo científico, mas tem artigos que vão falar que é a segunda ou até a quarto motivo de paralisia seja hérnia de disco. Uhum. Muitos deles vão falar que é trauma, outros podem falar que é processos inflamatórios e infecciosos ou neoplasias, né, tumores. Uhum. Isso influencia muito na nossa reabilitação, porque você reabilitar uma hérnia de disco é totalmente diferente de você reabilitar, por exemplo, um paciente com PIF, né, uma infecção, ou um paciente com um tumor. Com certeza, né? Cada realidade é uma realidade, né, doutor? Não adianta a gente, enfim, generalizar. E até falando um pouquinho de todas essas condições, como isso impacta na qualidade de vida dos pets? Ele impacta o cão que ele fica paralisado e passa um processo de reabilitação, ele tem que fazer uma adaptação, muitas vezes, do estilo de vida dele, né? Então, ele fazer massagem vesical para fazer a liberação do xixi, do cocô, cuidar também para ele não sobrecarregar os membros torácicos, que ele está ali arrastando, né? Mas hoje a gente tem pacientes que não voltaram a andar, que já estão com a gente há 6, 7 anos, né? Eu falo com a gente, não que ele está fazendo reabilitação para continuar, tentar voltar. Esse animal não volta mais a andar, mas a gente trata, por exemplo, uma dor que ele vai ter no pescoço, dor que ele vai ter no ombro, que é normal. E esses pacientes vivem super bem. Se o proprietário ele está disposto a manter esse paciente com qualidade de vida, ele consegue viver por mesmo tempo normal do que um cão que não está paralisado. Com certeza. E até falando um pouquinho dessas diferenças de duas raças, o tempo de tratamento, de resposta ao tratamento, difere muito entre elas? Difere. Então a gente vê hoje que o que vai mais interferir é qual é o tipo de doença. Mas vamos pensar, por exemplo, no caso de um animal paralisado por hérnia de disco, né? Tanto um cão quanto o gato. O gato ele tem uma chance muito maior de voltar a andar, né? Porque normalmente a compressão pela hérnia de disco não é tão grande quanto no cão, né? Os tipos de hérnia de disco também não é o mesmo que do cão. Normalmente no cão você tem bastante extrusão, no gato você tem bastante protusão, então é algo que normalmente vai cursar mais por dor. A própria localização da lesão, normalmente, que do cão, normalmente é bastante tóraco-lombar,
No gato você tem bastante, por exemplo, lombosacra, então não vai tanto afetar ali a locomoção desse paciente por muitas vezes. Então você tem uma resposta mais rápida do gato, também pelo tamanho dele, né? Por ele ter mais monoaminas, né? Ele ser mais fácil ser estimulação neurológica dessa medula do que do cão. Perfeito. E até pensando um pouquinho mais no felino, ali no detalhe, né? O que mais influencia, o que mais impacta nessa recuperação como um todo? Eu acho que o que vai impactar, além do problema da doença, é o proprietário nos ajudar a reabilitar. Então, se ele fizer os exercícios corretos em casa, se ele conseguir levar para a reabilitação, a gente pede o animal paralisado faça de 3 a 4 vezes por semana. Isso é muito importante para a gente fazer o treino de marcha, ele voltar a andar, né? Então você pode até entrar lá no nosso Instagram do Physiocare Pet, que você vai ter ali vários vídeos de gatos na esteira aquática, né? A gente acha que gato não faz esteira, eles fazem super bem esteira aquática, eles gostam de fazer e a gente consegue fazer os animais voltarem a andar com certa facilidade. E é um preconceito isso dos próprios tutores, até mesmo de colegas no meio, do gato ainda não gostar um pouco de água, né? Exatamente. A gente vê que hoje em dia tem tantas terapias que podem complementar e ajudar tanto na melhora, né, doutor? Com certeza. E até nessa melhora, existem características fisiológicas para que impacte nesse tempo de resposta ao tratamento? Existe. Então você depende. Normalmente o gato, a gente fala que ele tem mais monoaminas, então ele vai ter uma neuromodulação maior dessa medula. Eu até dei uma aula aqui lá na VetSmart, quem tiver interesse procurar essa aula, falando sobre animais que voltam a andar, né? Então essa neuromodulação ela é extremamente importante para os pacientes voltar a andar. Hoje a maioria dos pacientes que paralisam, principalmente os gatos, deveriam voltar a andar. Eu falo maioria, seria acima de 80%. E a aula tá incrível também, né, doutor? Se eu fosse os ouvintes, com certeza buscaria a procura ali. E falando um pouquinho de Physiocare Pet, eu fiquei sabendo que vamos ter um congresso esse ano. Sim, nosso quarto congresso. Poderia contar um pouquinho mais pra gente sobre ele? Será o nosso quarto congresso internacional. Que bacana. O ano passado a gente teve mais de 500 inscritos, hoje a gente já está com 400 inscritos. E é um congresso que vai ser tanto presencial quanto com transmissão online pela VetSmart, né? Então presencial aqui em São Paulo, são 3 palestrantes internacionais, 2 palestrantes de Portugal, que são as maiores neuroreabilitadoras do mundo. Elas já publicaram publicam uma média de 14 artigos científicos por ano. Ela faz um diferencial muito bacana, inclusive a gente fez lives com ela no nosso Instagram também, e ela vai estar aqui, vai ser dia 24 e 25 de maio, tanto presencial quanto transmissão online, e a gente tem um cupom de desconto pela VetSmart, cupom de 35%, VetSmart 35. Vocês podem entrar no site da Physiocare, physiocarepet.com.br e colocar esse cupom VetSmart35 e tem esse desconto de 35%. São vários palestrantes nacionais, tem um network, tem uma feira muito legal com várias novidades, sorteios. Então tá muito bacana, entra no nosso site para vocês conhecerem. Né, falar para o público não perder, porque eu tenho certeza que vai ser incrível, vai ter muita troca, vai ser muito rico de conteúdo, né, doutora? Querendo ou não, é um tema muito importante, muito pertinente e está sendo revolucionado ano a cada ano, né? Exatamente. Hoje a fisioterapia e a acupuntura, a gente vai falar das 2 especialidades, são as especialidades que mais crescem na medicina veterinária. Então você que é tanto estudante, que quer conhecer e entender um pouco desse universo, ou você que é veterinário, que queira também conhecer e saber, talvez até uma mudança, um up na carreira, porque são especialidades que você pode ser clínico e também fazer a parte de fisioterapia e acupuntura. Esse congresso ele está imperdível. Ai, maravilha. Bom, doutor, muito bacana você falar um pouquinho aqui do congresso pra gente. Tenho certeza que vai ativar o interesse em muitos dos nossos espectadores por aqui, de não perder, que vai ser incrível. Mas agora voltando um pouquinho para a pauta aqui da nossa conversa, né, dos felinos, e falando agora um pouquinho sobre comportamento, né? Como o comportamento influencia no sucesso da reabilitação? Ele influencia principalmente no manejo do paciente, se a gente pode ou não fazer essa reabilitação.
Então, a gente vê, por exemplo, o cão ou o gato, que ele é mais agressivo, que ele não aceita tanta manipulação. E hoje a gente tem entendido bastante animais silvestres também, muitas vezes não conseguem aceitar a manipulação. E a reabilitação, ela depende bastante ali do exercício que você vai fazer no paciente, muitas vezes se ele vai conseguir fazer ou não na esteira aquática. Não são todos os animais que podem fazer esteira aquática. Tem animais que têm medo, tem animais que não gostam, tem animais que ficam agressivos. Então é algo que a gente, como a gente tem, tem que ter uma capacidade de manipulação muito grande desses pacientes, uma sessão de reabilitação vai demorar de 1 hora, 1 hora e meia. Né? Nós temos a aplicação dos equipamentos, mas temos bastante exercícios para realizar. Então acredito que seja o principal fator ali limitante, muitas vezes, nesse paciente mais agressivo. Com certeza. Pensar também, né, que cada indivíduo é único. Com certeza. E muito se fala também, né, no linguajar popular, que os gatos são mais resistentes à dor. E acabam mascarando alguns sintomas. Isso é verdade? Eu não acredito que eles sejam mais resistentes à dor, mas eu acredito que eles vão demonstrar a dor de uma forma totalmente diferente. Né? Um cão, quando ele está com dor, por exemplo, na articulação, ele vai mancar. Né? Então, você joga uma bolinha, ele vai correr atrás da bolinha, mas ele vai mancar. Já o gato não. O gato ele está muito menos tempo domesticado. Né? A gente tem que entender que o gato ele não veio, não foi a evolução do leão, que é o rei da selva, que ninguém caça ele. Ele foi uma evolução do gato selvagem, que caçava, mas também era caçado. Então ele esconde muito a dor. Né? Porque você imagina na selva, se você vê um animal mancando, você vai atacar aquele paciente, você já consegue imaginar. Então, é uma das coisas que ele vai escondendo. Então, as alterações de comportamento e de mobilidade, eles são muito mais importantes do que o animal sair mancando. Então, alterações de comportamento, o animal ele fica mais quieto, ele não para de brincar, ele começa a defecar em local estranho, ele começa a ter até um pelo mais opaco, ele começa a se esconder em locais escuros. São alterações de comportamento que podem indicar dor, como alterações de mobilidade. Então, hoje a gente sabe que a maioria dos gatos que têm artrose não claudicam, não mancam. A maioria deles vão ter alterações de mobilidade, por exemplo, não sobe mais sofá em cama, ele não quer mais brincar, ele fica até mais agressivo se você for fazer algum carinho nele. Então, essas alterações são muito importantes para o veterinário conseguir determinar e ver se esse paciente tem dor ou não. É bem importante prestar atenção ali nos detalhes, né? Muito importante. Bom, doutor, e agora a pergunta que não quer calar, que é a pauta aqui da nossa conversa. Por que os gatos voltam a andar mais facilmente do que os cães? São vários motivos, né? Primeiro, a questão do tamanho, né? Quanto menor o paciente, a gente tem uma resposta melhor, né? Isso é óbvio, porque eles acaba tendo menos peso para se aguentar em pé, né? Se for pensar num gato de 4, 5 quilos e um cão de 20, 28 quilos, o gato ele é mais fácil. Mas mesmo se você for comparar um cão e um gato do mesmo porte, o gato ele tem maior chance de voltar a andar. Por uma questão anatômica e uma questão fisiológica dessa medula, que eles vão ter o que a gente chama de monoaminas, ele tem mais estimulação nessa medula. Então a gente vê que a neuromodulação e a neuroplasticidade, né, que são ali crescimentos axonais que fazem essa regeneração dessa medula, e muita gente acha que medula não regenera, e medula tem um certo tipo de regeneração. Inclusive tem uma aula aqui lá na VetSmart, medula regenera, né, que eu falo muito sobre isso, né, como que os animais conseguem voltar a andar, e o gato ele tem uma maior chance por causa disso. Vale a pena assistir a aula, Com então, para certeza. saber um pouquinho mais no detalhe, não é, doutor? Perfeito. E falando um pouquinho das patologias, né, mais comumente ali associadas aos gatos, quais são essas patologias referente à paraplegia em gatos? A grande maioria desses pacientes que a primeira coisa que você vai ter que pensar num paciente paralisado são alterações inflamatórias infecciosas, mielites, que nós chamamos, né? Principalmente a PIF, mas não é só ela, mas normalmente ele possa vir a paralisar. Outra doença bem comum no gato são os linfomas, né? E outros tipos de tumores ali medulares que também possam causar a paralisia. Temos que pensar em hernia de disco, principalmente se for algo muito agudo, que tenha cursado para dor, a gente tem que pensar numa hernia de disco, né? Antigamente achava-se que a hernia de disco era muito rara no gato, e hoje a gente sabe que não, que o gato ele tem uma certa casuística, não é como o cão,
Mas o gato, ele tem, sim, uma boa casuística de hérnia de disco. E se for pensar em animais não domiciliados, né, o trauma, ele acaba sendo aí, se você for pegar estudos científicos do Brasil, por exemplo, do interior do Brasil, ali Santa Maria, você vai ver que a maioria dos animais atendidos nessas faculdades são de traumas, né? Mas se você for pegar, por exemplo, outros artigos de Japão, de Reino Unido, o trauma também já não é tão significativo. Então depende muito da região ali que você tem que pensar. Perfeito. E além da fisioterapia, doutor, nós temos algumas outras abordagens complementares para tratar mesmo todas essas condições? Com certeza, com certeza. A reabilitação, ela vai consistir tanto da fisioterapia e também principalmente da acupuntura. Eu sou muito fã de associar as duas especialidades, né? Você consegue ter um tratamento muito melhor e elas vão se somar, né? Numa resposta, né? Então, o paciente que voltaria a andar com 3, 4 meses com fisioterapia, você associando a acupuntura, você pode reduzir isso para 1 mês, né? E não dá algo mais gostoso do que você atender um paciente paralisado, né? Imagina um paciente ali com sinomose, um paciente ali paralisado que muitas vezes foi indicado para eutanásia e você salvar a vida desse paciente e fazer ele voltar a andar. É incrível, né? Não há algo melhor. Que bacana. Além dessas duas vertentes, nós temos algum outro tipo de terapia, seja medicamentosa? O que você normalmente faz na sua rotina quando você se depara com um caso desses? Temos sim. Hoje tem uma medicação que chama 4-aminopiridina, que é o Fampira, que ele é um bloqueador de canal de potássio, e junto com o processo de exercício, de treino locomotor, a gente tem uma aceleração do processo de recuperação, e a resposta é muito boa. É incrível, né? Atrelando todas essas questões abordadas, a melhora, com certeza, é um ponto-chave. Com certeza. Né? E para finalizar aqui o nosso papo, doutor, vamos falar mais um pouquinho do congresso? Vamos sim. Esse congresso, a Ângela e a Débora, que são os maiores neuroreabilitadores do mundo. Então, se você quer entender como os animais voltam a andar, vocês precisam participar desse congresso. Ela foi quem me ensinou praticamente tudo o que eu sei sobre neuroreabilitação. Eu conheci o trabalho dela lá em Portugal. Ela escreveu o capítulo do meu livro sobre neuroreabilitação. E é uma pessoa, assim, fantástica, um coração enorme e que conhece muito sobre o mercado. Também teremos aulas sobre exame neurológico, reabilitação em animais silvestres, que tem crescido muito, e vários dos temas. Você pode entrar no nosso site para ver o cronograma e utilizar ali o cupom de desconto de 35%, VetSmart35, a gente vai virar o lote daqui a alguns dias, então é importante vocês já se inscreverem. É isso aí, doutor. Espero que não percam. Tenho certeza que vai ser incrível. A expertise da turma que vai apresentar é gigante, inclusive a sua. E eu gostaria de te agradecer por mais uma vez estar aqui presente com a gente. Tenho certeza que foi muito esclarecedor esse nosso bate-papo, que foi uma aula, pode se considerar uma aula. E espero que o pessoal não perca as demais aulas que temos na plataforma. E o congresso. Eu que agradeço, né? Quem quiser depois pesquisar ali os temas de fisioterapia e acupuntura e acho que ortopedia também. Tem 4 aulas minhas aqui na plataforma da VetSmart, quem quiser se aprofundar melhor. E entra no nosso site para conhecer e fazer um outro convite para vocês. Quem queira trabalhar com reabilitação, conhecer reabilitação, nós temos agora no mês de abril o ciclo de palestras gratuitas da Fisiocare. São 9 palestras. Você entra no nosso perfil, physiocarepet.academy, e você pode ali achar o ciclo de palestras e você vai conhecendo também o mercado de reabilitação. Maravilha, doutor. Muito obrigada, muito bacana. Muito obrigado, que agradeço. Este episódio tem o patrocínio da Fisiocare e todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist. Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá você pode interagir com colegas, compartilhar materiais de estudo, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas sobre diferentes temas. Acesse o site comunidade.vetsmart.com.br.